Bem-vindo ao canal da Comunidade Cristã em Monte Alegre, uma comunidade reformada. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Vem de ti, Senhor. Senhor, que fez o céu e a terra, não permitirá que meus pés vacilem. Eu seguirei, guardará minha alma, desde agora e para sempre. Tu és santo, poderoso, te adoro aos teus pés. Tu és santo, poderoso, te adoro aos teus pés. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bendize, ó minha alma, ao Senhor e tudo que há em mim. Bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor e não te esqueças de seus benefícios. É Ele quem perdoa tuas iniquidades, que redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Tu és santo, poderoso, te adoro aos teus pés. Tu és santo, poderoso, te adoro aos teus pés. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Tu és santo, poderoso, te adoro aos teus pés. Tu és santo, poderoso, te adoro aos teus pés. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hoje nós vamos tratar um tema muito importante. É o tema sobre a felicidade ao modo cristão. Vamos abrir as Bíblias, por gentileza, em João capítulo 15, versículo 20, que diz: Lembrai-vos da palavra que vos disse,
Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos deu, por essa graça de estarmos refletindo sobre a Tua palavra. Nós queremos, nesse dia, louvar o Senhor e agradecer e pedir, nos ajude para que possamos andar nos Teus caminhos e ser edificado em Tua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom, esse tema da felicidade é interessante, porque em todo tempo parece a coisa que todo mundo quer, não é? Ser feliz, obviamente. Todos querem ser felizes. Então, a felicidade, o que é? Como acontece? Quanto tempo dura a felicidade? Não é? Quando nós éramos crianças, nós éramos muito felizes, mas às vezes nós queríamos fazer algo que não era permitido para a nossa idade, por causa dos riscos. Então nós às vezes dizíamos, né? Ah, eu quero crescer, eu quero crescer. Minha filha sempre diz isso, né? Eu já quero crescer. E aí você quer crescer. E aí você chega à adolescência, que é uma fase que você começa a entender muita coisa do mundo e você quer ter mais liberdade. Então você quer chegar aos 18. E aí quando você chega aos 18, você vê que daí as coisas começam a ficar mais complexas, não é? E quando você é um adulto, já não tem mais como voltar. Você quer frear e também não pode frear, porque o tempo é dinâmico. E então você quer a felicidade, não é? Então, independente da fase da vida, todo ser humano deseja ser feliz, não é? E, de fato, todos devem buscar isso, sem problema algum. Só que existem pelo menos duas maneiras da gente ver essa felicidade, não é? Que é uma felicidade segundo Deus e uma felicidade segundo o mundo, segundo a compreensão humana. Mas como eu li esse versículo ainda há pouco de João 15, 20, Jesus falou para os discípulos, olha, me perseguiram, então vocês também serão perseguidos. Então Jesus começa a caminhada dele e ele fala das desventuras, né? Que é, por um lado, seguir a Cristo, porque o evangelho é comprometedor. Mas Jesus nos ensina nas bem-aventuranças, que nós vamos ler daqui a pouco, que é possível ser feliz. Mas ao modo de Cristo é totalmente diferente da nossa perspectiva humana, não é? E acaba nos mostrando o caminho realmente com isso da eternidade. Bom, geralmente a felicidade nós compreendemos do ponto de vista materialista. Geralmente a pessoa diz, para eu ser feliz, quando eu tiver minha casa eu serei feliz. E aí depois que tem a casa, quando eu tiver um carro, eu vou ser feliz. Ou então, quando eu abrir minha empresa, eu vou ser feliz. Quando casar, com certeza eu vou ser feliz. Então, geralmente se coloca algo, né, ou algo material, ou algum objetivo pessoal, sentimental, intelectual, para você chegar ao ponto da felicidade. Mas Jesus nos ensinou uma outra maneira, não é, de ser feliz. Ele nos ensinou a verdadeira felicidade. E aí, esse modo humano de compreender a felicidade, ele geralmente tem que ser desvencilhado da dor, porque aí se você sente a dor, você não é feliz. Não é? Se você tem perdas, você não é feliz. Se você sofre, então você não é feliz. Então nós vemos que é bastante limitada essa possibilidade. Então, muitos filósofos na história da humanidade desenvolveram a discussão sobre a questão da felicidade. Alguns entendiam que a felicidade seria adquirida através do prazer. Mas esse prazer também não poderia ser para alguns o próprio prazer carnal, mas o fato de se sentir em paz, né? E muitos, obviamente, entendiam que a felicidade era realmente realizar o seu desejo, né? E cada um
tem um tipo de felicidade, obviamente. Então, essa felicidade que nós tanto buscamos, ela pode existir, de fato. No entanto, o tempo não parece ser tão longo assim. Quero dizer, durante a vida você tem vários momentos de felicidade. E muitos filósofos já falavam que a felicidade não se trataria de um tempo longo, não é assim tão longo, mas de momentos, né? Que a felicidade ela se dá em momentos, até porque é um pouco estranho você, por exemplo, quando você está dormindo, quando nós estamos dormindo, não significa necessariamente que a pessoa está feliz só pelo fato de estar dormindo. Às vezes a pessoa já acorda infeliz. Mas é muito interessante quando nós olhamos a palavra de Deus, porque Jesus ele fala em Mateus 10:39 assim: quem acha a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Então Jesus já propõe uma maneira totalmente diferente da consideração da alegria pessoal, não é? Porque a alegria pessoal, a satisfação pessoal, a realização pessoal é um ganho para si. E Jesus ele ensinou totalmente o contrário. Ele ensinou a perda para si. Ele ensinou que nós não devemos achar nossa vida, quer dizer, a conquista total não deve ser para a nossa vida. Mas ele diz que quem perder a sua vida achará. Poxa, então é preciso se perder para ser achado por Deus. Quer dizer, o nosso status quo, o nosso raciocínio, a nossa compreensão humana toda tem que ser colocada em xeque se nós de fato queremos a verdadeira felicidade. E aí nós podemos ver, por exemplo, a palavra de Deus fala sobre os profetas. Se você for fazer uma pesquisa no Velho Testamento, você vai ver que os profetas eles sofreram muitas coisas, eles passaram por situações muito difíceis, extremamente penosas. Passaram por perseguições, passaram por situações de violência, de nudez, vergonha pública, tudo para realizar uma missão. Mas por que eles não se desvencilhavam dessa missão? Por que eles não renunciavam isso? Porque era extremamente importante fazer a vontade de Deus. Como é maravilhoso nós olharmos para os profetas no Velho Testamento, porque aí nós acabamos vendo que existe algo maior. E quando nós vemos Jesus no Novo Testamento, ele fala sobre esse sofrimento, ele não tira essa possibilidade do sofrimento, ele não ilude nenhum discípulo desse fato, não é? E nós vemos também o sofrimento dos apóstolos. Eles passaram por situações terríveis. O apóstolo Paulo fala de vários momentos que ele sofreu naufrágio, ele foi mutilado, não é? Ele sofreu vergonha pública, ele foi surrado muitas vezes, chicoteado diversas vezes. Então, os discípulos, os apóstolos, eles sofreram coisas terríveis. Morreram de forma que não é honrosa, porque geralmente a pessoa, fulano foi muito feliz, até a morte foi bonita, não é? Havia até música clássica tocando, tanta coisa linda acontecendo, mas os apóstolos não. Um foi crucificado de cabeça para baixo, João Batista, por exemplo, que anunciou a vinda do Messias, a vinda de Jesus. Participou de uma festa no seu velório, mas o problema é que a cabeça dele era o banquete principal. Então, a cabeça dele veio numa bandeja. Então, para nós vermos que a palavra de Deus, ele é tão maravilhoso que, apesar de todos os percalços da vida, ele quer dar felicidade para nós, mas ele quer nos dar a felicidade à maneira de Cristo, porque reconhece que a felicidade é viável, mas ela não elimina a possibilidade da dor, do sofrimento, da perda, não é? Da confusão. É no meio disso tudo que a felicidade acontece.
Então, olhando para isso, nós olhamos para Mateus capítulo 5. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. O versículo 1 fala: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, ele coloca a base da felicidade aqui no versículo 2, e é impressionante porque essa base, os pobres de espírito, coloca logo em questão, não é, a felicidade em detrimento da riqueza, a felicidade no meio da pobreza, o orgulho humano, coloca tudo em xeque, porque essa aqui parece que é a base de tudo o que vem depois, ser pobre de espírito. E no mundo existe uma compreensão popular que diz assim: fulano é pobre de espírito. Quer dizer, rico de espírito é aquela pessoa cheia de vida, entendeu? Que não é mesquinha e tal. Na verdade, a palavra de Deus é o contrário disso. Jesus fala que felizes são os pobres de espírito. E essas pessoas vão ganhar o reino dos céus. Não é? É o pobre de espírito. Quem é o pobre de espírito? Pobre de espírito é aquela pessoa que não é orgulhosa. Embora tenha orgulho. Né? Tem algum orgulho, obviamente, porque é um ser humano. E é impossível não ter esse orgulho. Mas o pobre de espírito, ele reconhece que existe alguém que é rico de fato e que ele é pobre. Embora existam muitos que se acham ricos de espírito, mas existe aquela pessoa que vê que ela é pobre. E isso, olha a vida dessa forma. Olha a vida dessa forma, reconhecendo que sempre que tem alguém soberano. Muitas pessoas pensam, por exemplo, que elas serão salvas pelas obras que fazem, pelas boas obras, não é? Até pelas boas obras de justiça. Mas a palavra de Deus diz que isso não vem de nós. É tudo pela fé. Que nós somos agraciados, que Deus é soberano, que nós somos fracos, pecadores, mas Deus nos ampara e nos recebe na nossa fraqueza. Então nós temos que reconhecer que essa é a maneira de Jesus, que Jesus nos mostra de ser de fato feliz. E essa felicidade que Jesus fala em Mateus capítulo 5 sempre termina com a eternidade, com a promessa de uma vida de fato superior a essa vida aqui. No capítulo 4, nós vemos bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quando ele fala felizes são os que choram e serão consolados. Geralmente nós pensamos, fulano está chorando. Poxa, deve estar infeliz, não é? Então, nós entendemos no momento de emoção, obviamente, que a gente sabe que a pessoa está emocionada pela coisa boa que aconteceu, pelo aniversário surpresa, pelo momento do casamento em que o cônjuge, em que o noivo ou a noiva dizem sim, não é? Por alguma coisa boa que aconteceu, então a pessoa chorou de emoção. Mas se você encontra a pessoa chorando num momento que você não sabe interpretar aquele momento do choro, então você pensa, fulano está infeliz, está chorando. Porque o choro, ele representa uma confusão ali momentânea, não é? E então nós vemos que Jesus está mostrando para nós que os momentos da vida em que fazem a gente chorar, que não sejam momentos de orgulho, ou até de orgulho também, mas a questão é que quando nós nos deparamos com uma situação difícil, que nós não conseguimos resolver, ou pelo menos naquele momento, nós choramos e ficamos desesperados. Situações em que nós vemos, por exemplo, nós temos a perda de alguém, nós choramos. Quando nós vemos uma situação que nós não podemos resolver, nós choramos. E quando nós somos humilhados também, que decidimos não reagir da mesma forma, nós choramos. E essas pessoas serão consoladas. A palavra de Deus fala que essas pessoas serão consoladas. Porque é melhor o choro do que muitas reações intransigentes. Então, Jesus nos mostra
Como reagir? Através do choro. Essas pessoas serão consoladas. Mas nós não podemos também pensar como se nós quiséssemos dizer que chorar é a única solução. Não, Jesus fala mais adiante, ele mostra, né, que existem algumas coisas na vida que a gente deve fazer, ou que a gente deve ser, na verdade, para a gente ser feliz. Tá? Então, por exemplo, quando nós realizamos a nossa vontade, não é? Ou pelo menos quando alguém tenta realizar a sua própria vontade e com isso subjugar às vezes a vontade do outro, a vontade do mais fraco, tenta subjugar o outro, humilha, tripudia sobre o outro, Jesus, ele, mesmo assim, ele ensina a felicidade. E a pessoa que está sendo tripudiada ou humilhada, Jesus, ele ensina uma lição para ser feliz. Ele diz no capítulo 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha só, ser manso, porque não adianta. Uma violência mais uma violência vai gerar ainda mais violência. Nós sabemos disso. Não há como entender que a nossa reação violenta ela vai solucionar alguns problemas condizentes a essa situação. Elas não vão resolver. Jesus ele nos ensina a ser mansos. Nos ensina a ser mansos. Se nós quiséssemos ser mansos por nós mesmos, poderíamos até desenvolver uma arte da mansidão, que provavelmente existe alguma perspectiva filosófica que nos leve a isso. Mas Jesus nos ensina a ser manso. Ele diz para nós, seja feliz, seja manso. Não é? Porque se você não reage, então, às vezes, a pessoa que queria te provocar, ela vai perceber que existe algo ali, existe uma barreira. Existe uma barreira com que a violência dela não conseguiu transpassar. E isso se chama mansidão. Bom, nós temos aí o versículo 6, que é interessante, é uma resposta a uma continuidade imprescindível, porque muitas vezes nós pensamos também, mas fulano foi manso, não reagiu e tudo, e por isso chegou a esse ponto. Não, mas a palavra de Deus também nos ensina, Jesus nos ensina, no versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Às vezes a pessoa está sofrendo uma violência e ela está agindo, o cristão, ele está agindo com mansidão. Mas não significa que ele não vai ser justiçado. Sim, ele será justiçado, se ele segue essa perspectiva aqui. Porque Jesus falou que nós devemos ter fome e sede de justiça. Se nós temos fome e sede de justiça, é mal-estar por situações que acontecem ao redor. Então, toda essa felicidade que Jesus nos coloca aqui em Mateus capítulo 5, nós podemos ver que desde o início tem problema. Porque primeiro começa com a negação de si, que é pobre de espírito. O pobre de espírito, ele não é um ego absoluto, ele não é um ego transcendente. Não é isso. Existe outra pessoa que é mais do que ele. E depois nós vemos os que choram, né? Choram por situações que lhe ocorreram, por situações humilhantes, por perdas terríveis que fazem com que a pessoa chore. São problemas que estão envolvidos nessa felicidade. Mas Jesus, ele insiste que nós podemos ser felizes através da dor. É óbvio que desde o início, quando começa com pobre de espírito, significa que nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida. E aí depois vem os mansos, porque tem uma pessoa brava do outro lado, nos encarando. É uma pessoa brava e aí você tem que ser manso. E aí, diante do problema, nós temos sede, nós temos fome e sede de justiça. Nós queremos mudança. Então, o pobre de espírito, ele tem essa fome. Porque aquela pessoa que não quer ser feliz de fato, conforme a lei de Deus, ela não quer ter fome nem sede de justiça. Ela está farta das corrupções, das coisas erradas, dos pecados que ela vivencia. Ela não quer saber dessas coisas. Mas Jesus fala, bem-aventurados, felizes, quem tem fome e sede de justiça.
Temos que ter fome e sede de justiça. Eu acredito que essa fome e sede de justiça, ela se dá de maneira muito ampla na sociedade, na nossa vida, na vida cristã, mas ampla. Jesus ele nunca separou a vida cristã da vida comum, da vida no mundo. Tanto que quando ele orou aos discípulos, ele disse: Senhor, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Por quê? Porque eles estão ali vivendo, eles estão se deparando com as situações de perseguição, eles vão se deparar com a situações terríveis na vida e eles vão ter que se sobressair. Mas como? Jesus nos mostra. Nessa pandemia, será que foi mais fácil demonstrar preocupação com as pessoas? Será que foi mais fácil nós nos entediarmos pelo fato de estarmos reclusos? Como será que nós agimos? Será que nós agimos até agora de forma coerente? Ou será que nós estamos entendendo já aquilo que Jesus ensinou? No versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Porque é maravilhoso quando nós olhamos isso e quando nós conseguimos fazer isso, ter misericórdia do nosso irmão. Muitas vezes essa misericórdia ela não é promovida por Deus, muitas vezes essa misericórdia ela não é de cunho cristão, ela é de cunho humanista. Mas o importante é que Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, não é? Deus usa todas as pessoas como Ele quer. A questão é, se eu realmente quero ser feliz ao modo de Cristo, então eu sou impulsionado por essa misericórdia que Deus me manda ter. Então, nesse momento, com certeza, muitas pessoas começaram a se preocupar com outras pessoas que estavam precisando de amparo, de alimento, de locomoção e puderam ajudá-las. Mas muitas pessoas se ficaram reclusas no seu mundo, no seu universo ali, e muitas pessoas até adoeceram porque poderiam ter talvez se preocupado com o outro, ou porque a vida tem dessas coisas. Mesmo que você tenha muitas vezes até pensado e tido misericórdia de outros, você acabou de repente adoecendo, ficando depressivo, ansioso, como nós vimos que aconteceu muito nessa pandemia. Mas uma coisa é certa, se você se incomodou com outro, se você se preocupou com outro, você também terá essa misericórdia para você. Então Jesus nos ensina isso, sair do nosso modo de conforto e partir para a assistência ao outro. O Evangelho ele é pautado nisso, em cuidar do outro. Sempre a perspectiva está no outro. A perspectiva do Evangelho nunca está em mim. Nunca é uma valorização do ego, né? Uma valorização egocêntrica. Não, é sempre a renúncia de mim e a preocupação com o outro. É nisso que se faz a igreja. E aí nós vemos que no versículo 9 fala algo maravilhoso também. No versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A palavra de Deus fala que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então são coisas que vão se alinhando e a verdadeira felicidade que Jesus mostra, ela sempre é um link com a eternidade. Você pode ver, você vai ler com calma, com certeza, Mateus capítulo 5, mas você vai ver que é sempre um link com a eternidade, sempre está ligado com algo superior a essa vida. Porque aqui, de fato, tem dor, tem perda, tem coisas terríveis que nos deixam intrigados, com medo e chorando. Mas Jesus ele mostra uma felicidade que é uma realidade agora, mas que se cumprirá de fato na eternidade. Tá? Essa é a realidade que Jesus mostra, a verdadeira felicidade. Ela não é pautada nesse mundo, mas ela é preparada aqui para nós, embora essa vida eterna tenha sido preparada desde antes da fundação do mundo. Mas nós somos levados desde aqui, nessa perspectiva que Jesus está nos ensinando. Então, puros de coração, eu quero saber se as minhas atitudes elas são agradáveis a Deus. Eu preciso pensar que tudo que eu faço pode ou não agradar a Deus. Eu tenho que ter essa consciência.
Mas se eu penso, não, mas eu não posso pensar que tudo é pecado, de fato, mas é necessário ver se minhas atitudes estão alinhadas com aquilo que Deus quer para mim, com a santidade que Ele propõe. Porque Deus é santo, sede santos porque eu sou santo. Então não há como desvencilhar essa parte. Você não pode dizer, mas eu ajudo os pobres, eu faço isso, faço aquilo, apesar de que isso aqui eu faço errado. Então não dá certo assim. Jesus ele quer um coração puro, essa é a maneira de felicidade dele. Ele fala, bem-aventurados os limpos de coração, eles verão a Deus. Limpo de coração, Jesus ele quer que nós nos desvencilhemos de coisas da vida que muitas vezes são mesquinhas, que nosso coração quer guardar. Mágoa de alguém, ódio por causa de uma atitude que aconteceu anos atrás, situações na vida que você não consegue perdoar. Muitas vezes você discrimina, não é? Todos nós temos essa tendência discriminatória, é óbvio. Mas nós temos que julgar a nossa vida de acordo com os princípios de Deus. Então eu tenho que olhar para a minha vida, fazer uma introspecção e ver o que não agrada a Deus, eu tenho que colocar em xeque, tenho que tirar. Isso não é uma atitude difícil, desde que nós confessemos a Deus. Limpo de coração não é uma pessoa que, não, faço tudo certo, né? Eu só estou de mal com meu pai. Então você está perdido. Você odeia alguém, você não perdoa alguém, você está perdido. Você ainda diz que só Deus que perdoa, porque você não leu a Bíblia e não sabe provavelmente que você pode perdoar. Então você está preso numa situação que você não sabe resolver, mas se você deixar, Jesus perdoa os teus pecados e tudo isso vai mudar, então teu coração vai ficar limpo. Limpo não significa que a pessoa não peca. Nós somos purificados por Jesus, temos que entender isso, tá bom? Mas uma coisa muito interessante é que Jesus fala, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha só como uma coisa vai ligando a outra. E é interessante porque aqui nós temos novamente um problema. Se é para ser feliz tem que ser limpo de coração, é porque tudo aquilo que é pecado você tem que tirar. Você está ali se deparando com situações na vida, tem que tirar. Se você, para ser feliz, tem que ser um pacificador, significa que você vai estar no meio do problema, porque o pacificador está no meio do problema, no meio da situação. E é assim que ele vai resolver com os princípios de Deus. Há pessoas que estão no meio do problema e elas só fazem causar mais problema. Elas não são pacificadores. O pacificador é aquele que consegue gerir a situação, conseguir pegar aquelas duas mentes empobrecidas na hora da miséria do problema e fazer eles darem as mãos e chegarem num consenso, numa conciliação e numa reconciliação. Então é interessante nós vermos isso, que Jesus ele nos ensina que nós não podemos ver uma situação e ficar apáticos àquela situação. Muitas vezes a pessoa está ali entre um problema, ela ouve tudo e vai contar para os outros, em vez de ser o pacificador. Mas ser pacificador é para quem quer ser feliz, porque esse é o princípio de Jesus. É um dos princípios de Jesus que ele nos ensina nas bem-aventuranças. Nós vemos uma coisa impressionante também no capítulo 11, que fala, aliás, no capítulo 10, nós vemos bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Muitas vezes falar a verdade custa a vida de alguém. O próprio exemplo de João Batista, novamente. João Batista fez uma denúncia. Falou que o cara estava possuindo a mulher do irmão. E o que aconteceu? Ele denunciou, foi justo, denunciou, mas a cabeça dele foi numa bandeja. Herodes teve que mandar decepar a cabeça dele. Por aí nós vemos que a palavra de Deus ela é comprometedora. Porque mesmo que você passe pela situação, Jesus está dizendo que você vai ser feliz. Mas isso em relação aos princípios da palavra de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Denunciar aquilo que você sabe que existe, aquela corrupção. Falar a verdade.
falar às pessoas certas sobre o que está acontecendo. Fazer a denúncia, né? Às vezes faz com que a pessoa sofra perseguição. Se a pessoa não denuncia, não tem perseguição, porque ninguém vai saber. Ela vai ficar ali, ela vai ficar silenciosa, não vai ficar calada. Mas se ela fala, ela vai sofrer perseguição. É impossível ela sofrer perseguição se ela ficar caladinha. Mas se ela denunciar, se ela fizer a denúncia, ela vai ser perseguida. Mas aí nós vemos, por exemplo, que hoje em dia muitas igrejas falam que estão sendo julgadas, estão sendo perseguidas porque está existindo muita denúncia sobre as improbidades bíblicas que estão acontecendo. São tantas promessas, são tantos objetos ungidos que são dados para as pessoas, aliás, são até vendidos. Tem produtos que você até encontra na internet para comprar ungido, material ungido. Como pode isso? Que evangelho é esse? Tão medíocre, tão miserável, que não pode ser cristão. Então é necessária esse reconhecimento dos princípios de Jesus para a felicidade. É no meio do problema, no meio da coisa terrível. Tem pessoas que pregam o seguinte: se a sua vida se você passou por um problema, com certeza deve ser pecado na sua vida e tudo. Eu não digo que pecado não tem consequência, porque vai ter consequência. Todo pecado tem sua consequência. A questão é, se você passa por situações na vida, meu amigo, é porque você é humano. Eu sou humano. Nós somos seres humanos. A gente não pode esperar passar por esse mundo sem ter problemas. A não ser que nós passássemos voando. Mesmo assim, uma asa ainda poderia se quebrar se nós tivéssemos. O que é impossível. Mas o interessante é que Jesus ele nos mostra de fato como ser feliz. Ele está ensinando os discípulos. Vejam que no início, no versículo 1 do capítulo 5, Jesus viu a multidão, ele subiu ao monte e assentou-se. E aí se aproximaram os discípulos. Por que a multidão não se aproximou? A multidão, ela não se aproxima. Se aproxima aquele que ouve o Evangelho e vai entendendo o que ele quer ser. Que ele quer ser discípulo de Jesus. Quando você quer ser discípulo de Jesus, você quer saber o que Jesus tem para te ensinar. Então Jesus nos ensina essa felicidade. Hoje em dia, muitas pregações de autoajuda têm surgido por aí, né? São pregações de autoajuda, são pregações hedonistas, são pregações que levam a pessoa a acreditar, que de fato ela está no centro da vontade de Deus, que ela pode mover a mão de Deus, pode fazer uma série de coisas. Tem alguma coisa estranha aí. Nós temos que aprender a olhar o Evangelho que aponta para a soberania de Deus. Nós não podemos pensar num evangelho nivelado por baixo, sabe? Aquele evangelho raso, aquele evangelho sem princípios, que qualquer moralidade exterior vai ser maior do que ele. Temos que tomar muito cuidado. Mas nós vemos, por exemplo, em relação a isso, no versículo 11, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é firme, ele é intenso. Muitas vezes vão dizer que você é um fanático religioso porque você crê que as coisas são de tal forma, não é? E o interessante é que, às vezes, as pessoas vão nos aborrecer por causa disso. Vão perseguir, vão inventar mentiras, porque os ouvidos não conseguem ouvir que é necessário arrependimento, é necessário mudança de vida em Jesus. O versículo 12 fala: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Novamente, o versículo 12, ele retoma o versículo que eu li inicialmente, João capítulo 15, versículo 20, que Jesus fala que vocês vão sofrer perseguição. E o versículo 12, que eu li, o último versículo aqui desse trecho que a gente está estudando: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus,
porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então a vida com Jesus Cristo, ela é maravilhosa, ela é feliz. Isso aqui deve ser o nosso manual de vida, de fato. Nós devemos reconhecer que a felicidade Jesus está nos dando. Ela começa aqui, mas ela vai de fato transcender isso tudo e vai ser continuidade eterna. Por isso é maravilhoso nós olharmos essas bem-aventuranças. Estude essa palavra, reflita nelas, suspeite das suas atitudes. Precisamos suspeitar, precisamos fazer uma análise da nossa vida, vendo o que Jesus pensa sobre nossas vidas. Olhando para esse texto, nós podemos ver que não é falando que nós temos que precisamos pegar a bênção e tal, que essa bênção, como muitas pessoas falam, como se não houvesse sofrimento. É só bênção, é só vitória, sabe? Agora é só vitória, agora é só vitória. Eu não sei se agora é só vitória. Nossa vida é feita de uma vida real. A vida cristã não é uma vida fantástica. É uma vida real com Jesus. Jesus disse, vocês vão passar por dificuldade. Ei, vocês vão passar por perseguição. Me perseguiram, perseguirão vocês também. Mas a ressalva é, se eles ouviram a minha palavra, também ouvirão de vocês. E a nossa palavra é a palavra de Cristo. Deve ser a palavra dele, não pode ser outra palavra. Então, como disse Lutero, que Deus nos ajude, não é? Para que nós possamos tornar essa palavra bem clara para nós e assim possamos ensinar também para os outros. Mas essa palavra, antes de ser ensinada para os outros, ela deve ser praticada pela nossa vida, ela deve ser colocada em xeque. Nós devemos fazer análise da nossa vida e seguir com Jesus para essa felicidade que não reconhece a dor e a perda e os percalços da vida como intransigências, e sim como atitudes normais da vida que são superadas por um futuro que virá, que Jesus nos apresentou quando ele morreu na cruz por nós. E isso também antes da fundação do mundo, de acordo com a sua palavra. Então, vamos orar. Esperamos que essa palavra tenha tocado o seu coração de alguma forma. Você pode averiguar os textos e ver que Jesus tem realmente isso a nos ensinar. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, louvamos o teu santo nome, porque o Senhor sempre nos anima em tua palavra e nos mostra que nós precisamos melhorar. É sempre essa canção que nós precisamos melhorar. Então, Senhor, nos ajuda, seja conosco, tenha misericórdia de nós, porque nós precisamos de fato. E nós queremos ser felizes, mas nós sabemos que o Senhor já nos ensinou como ser felizes. Felizes está em tua santa palavra. Em nome de Jesus, te louvamos.